Então, entendido as três características do dinheiro e os três tipos de dinheiro que existem, a gente pode avançar para falar de um outro conceito muito importante para quem se liga em investimento, para quem faz investimento ou quer aprender, quer entrar no mercado de ações, e também para entender o movimento da economia, inflação, essas coisas, que tem a ver com a moeda, que é a liquidez. O conceito de liquidez é o seguinte: liquidez é a facilidade que tem de você transformar um ativo em outro. Ou seja, se eu quero trocar alguma coisa, se eu tenho um ativo, eu tenho um bem e eu quero trocar ele por outra coisa, qual que é a facilidade de eu trocar esse ativo? Um celular, por exemplo, ele tem uma alta liquidez, né? Se eu colocar o celular na OLX, no Mercado Livre, eu vendo ele fácil. Por quê? Porque muitas pessoas estão utilizando o celular. Então o celular ele tem bastante liquidez. Agora tem produtos que não tem tanta liquidez, né? Sei lá, eu vou pensar qualquer coisa aqui, sei lá, esse controle, né? Esse controle remoto aqui da minha televisão. Ele não tem tanta liquidez. Porque para eu conseguir transformar ele em outro ativo, em outro bem, ou seja, para eu conseguir trocar ele por algo que eu quero, eu preciso achar alguém que tenha uma televisão igual à minha e que precise de um controle, que tenha quebrado o controle da televisão dessa pessoa. E aí essa pessoa ainda tem que ter o material que eu quero, o bem que eu quero trocar. Aí eu vou conseguir trocar com ela. Então é muito difícil. Então o controle, por exemplo, da televisão, ele não é muito líquido. Já, como eu falei, o celular já é muito líquido. Então por isso a gente às vezes pode investir em coisas, sem falar de investimento de bolsas, eu vou falar disso, mas tem coisas, sei lá, quem joga videogame. Então tem games de computador, né, que você compra lá os penduricalhos, né, compra roupa, compra esse tipo de coisa. E aí você pode vender muito fácil, porque tem muita demanda, tem muita gente querendo. Então aquilo é muito líquido, então às vezes compensa você comprar aquilo, né? Que é o caso do Bitcoin, por exemplo. Gente, será que eu posso comprar do cartão uma skin? Claro que Como é que eu compro? Eu tô com o cartão da minha mãe. coloca o bagulho lá na senha e dá skin pra mim. Passa a senha e passa o cartão dele que eu te boto pra tu. Mas eu não tô conseguindo enfiar aqui na tela. Quase quebrou o cartão. Como é que compra por cartão? Então o conceito de liquidez é muito importante. E o bem que tem a maior liquidez de todas é o dinheiro em papel. Por quê? Por que ele tem mais liquidez do que, por exemplo, o dinheiro escritural, o cartão de crédito, o cartão de débito? Que já tem muita liquidez, né? Eu mesmo quase não uso dinheiro, uso mais cartão. Porém, se você for, por exemplo, para uma cidade de interior, uma cidade rural, que só vai ter lá um barzinho a cada tantos quilômetros, dificilmente você vai achar alguém que use maquininha de cartão. Ainda eles utilizam dinheiro, então já não é tão líquido lá, né? Lá você não conseguiria passar o seu cartão de débito, por exemplo. Então por isso que o papel moeda ainda é o bem, é o ativo mais líquido de todos. E aí eu vou entrar numa outra coisa que é o que tem a ver a liquidez, o dinheiro, a moeda, com a economia, com a inflação, com o investimento, com o preço de ações, né? O dinheiro, ele não tem um valor intrínseco, como eu falei. Antigamente tinha. Antigamente você pegava lá uma moeda de ouro, ela valia o peso que ela do ouro, né? Então ela tinha um valor. Se você quisesse pegar aquele dinheiro, então se eu desse o dinheiro para alguém e a pessoa não quisesse comprar nada, quisesse fazer uma joia com aquilo, eu ia ter dado riqueza para aquela pessoa. Porém hoje não é assim. O dinheiro ele não tem riqueza em si. Ele tem uma equivalência como unidade de medida, unidade de troca entre os bens que formam a riqueza, que é a produção de um país.
Então, quando a gente fala, por exemplo, em distribuição de renda, em desigualdade social, a gente pensa muito em dinheiro, a gente acha que é só dando dinheiro para a pessoa vai resolver. Mas não, porque o dinheiro não é em si riqueza. A riqueza é a produção de um país. Então pensa o Brasil, a gente tem uma quantidade de comida, uma quantidade de roupa, uma quantidade de casas, uma quantidade de tudo, né? De eletrodoméstico, de tudo. A gente tem uma quantidade que produziu e que as pessoas estão utilizando. Essa é a riqueza do Brasil. Se eu começo a produzir mais dinheiro, eu não, né? O governo começa a produzir mais dinheiro, injetar dinheiro na economia, ele está injetando liquidez na economia. Porém, ele não está criando riqueza nenhuma. Então, o que adianta? Se tem uma quantidade de bens ali naquela economia, de roupa, de comida, de casas, de água, de tudo, energia, e aí você pega e só coloca mais dinheiro, e aquela quantidade de produtos, de bens continua a mesma. Por que o país ficou mais rico? Só porque ele imprimiu papel? Não, né? O que vai acontecer é que ele aumentou a liquidez. Aumentando a liquidez, ele vai desconfigurar o equilíbrio entre oferta e demanda. O que é o equilíbrio entre oferta e demanda? É o equilíbrio, é o preço estável, onde as pessoas aceitam pagar determinado preço e o produtor vai vai conseguir produzir uma mercadoria naquele preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Ele vai conseguir ter os custos de produção com aquele valor que ele vai conseguir vender. Então, esse é o equilíbrio entre oferta e demanda. Se você mexe nesse equilíbrio, a princípio pode até ser bom. Porque, por exemplo, então vamos supor que você comece a colocar mais dinheiro. E aí eu recebo uma bolsa, por exemplo, aí eu tenho mais dinheiro. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou demandar mais, eu vou querer mais produtos. A princípio, isso pode ser uma alavancagem para a economia. Pode ir alguém, um produtor, ver que tem mais demanda, ele começa a produzir mais. Mas ele vai chegar no limite, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir produzir mais. E aí o que acontece? Ele vai aumentar o preço. E daí que vem a inflação. É um cordão umbilical que ligava o Banco, a maquininha de rodar dinheiro do Banco Central ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil só funcionava para isso. Aquela conta o governo sacava, fazia o que queria. E também ela servia para não ter a responsabilidade fiscal. O Brasil operava sem limite de caixa, digamos assim. Ele ia emprestando sem necessariamente ter a captação de recursos. O governo sacava, fazia o que queria. E Muitos políticos exerciam influência para apoiar a indústria, apoiar o comércio. Se alguém queria dar mais empréstimo para a agricultura, o Banco do Brasil dá um empréstimo aí. Pronto. Tão simples quanto isso. A emissão de moeda não é exatamente infinita, mas altíssima, e alimentar a inflação muito alta.